Interessante que o dublador falou, né? A nossa voz tem essa característica. Ela pode, só de ouvir uma voz, você sabe mais ou menos a idade, porte físico, o sexo. Ela vem carregada com várias outras características. Verdade. Então, isso é muito interessante. Ele também colocou um ponto que é importantíssimo, que é a questão da articulação, da dicção. E como que isso pode ajudar na voz? Quando a gente articula bem as palavras, primeiro que a gente reduz a velocidade. Então, isso dá tempo da gente fazer a coordenação fonorrespiratória. Então, você tem tempo de respirar, não atropela, não esforça o final das palavras e consegue ter também isso, trazer um relaxamento para toda essa região. Então, um dos exercícios que eu trouxe foi justamente um exercício para articulação. Então, aqui, trouxe um para você. Oba! Então, são palitinhos de picolé. Você chupou todos os picolés, trouxe só o palito para mim. Exato. Tudo bem. Eu tive bastante tempo. Então, eu faço esse exercício em dois momentos diferentes. Então, a princípio, os dois é o mesmo enfoque para melhorar a articulação, mas a princípio eu vou colocar o palito todo aqui, travando os dentes. Isso a gente tem sempre que pensar quantos palitinhos, quanto que eu vou abrir minha boca. Então, a gente tem que abrir a boca para falar, mas nunca exageradamente, porque a gente tem uma articulação que é muito sensível. Então, eu coloquei aqui 5 palitinhos, e esses palitinhos, então, eu vou colocar todos na boca, e a gente pode começar, por exemplo, com os dias da semana. Colocou segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Então, nesse primeiro momento, claro, vai distorcer o som, mas a primeiro momento eu estou tentando abrir a boca para conseguir articular melhor. Nesse momento eu peço para colocar o palito todo, porque a vontade é da língua escapar. Não sei se você percebeu, sempre fica batendo no palitinho. Então é um nível um pouquinho mais fácil. Depois a gente passa a língua tem que ficar mais atrás. Mais atrás. Justamente isso evita muitas pessoas que falam com a língua um pouquinho para frente. Então seria o sábado. Então a língua vai um pouquinho para frente. Essas pessoas, elas fazendo fonoaudiologia, elas vão aprender a não falar assim com a língua assim? Nós trabalhamos bastante a questão dos pontos articulatórios. Então ela vai conhecer melhor quais são esses pontos e limitar a língua de sair. Daí, no segundo momento, pode colocar na lateral e aí você vai ter que controlar a língua para ela não sair. Então, por exemplo, contar de 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aí a gente procura melhorar também a articulação dos lábios. Nós temos alguns sons que eles são labiais. Então, a gente precisa que esse lábio ele movimente bem. Quando a gente fala de articulação também, de abrir a boca, a gente mexe, a gente solta um pouquinho a laringe. Então, tudo isso facilita no relaxamento. Outros exercícios que são importantes para quem canta, né, são os exercícios de respiração. Então, ele falou ali muito bem da questão da participação do diafragma, né, para a voz. Então, a gente tem que buscar tirar a voz aqui de cima. Geralmente, a gente sobe, fica aquela respiração curtinha, trazer ela um pouquinho mais para baixo, movimentar a costela, barriga e trabalhar bastante o diafragma. Então, um exercício que eu trouxe para você, né? A gente vai fazer algo que a mãe da gente sempre brigava, né? De fazer bolinha. Que a gente ama fazer, mas não podia. Agora, yes! A gente pode fazer bolhas. Pode, à vontade. Também em 2 momentos. No primeiro momento, eu vou buscar direcionar a minha respiração, pensando sempre, a minha respiração tem que ficar mais baixa. Então, eu penso, minha barriga vai distender e eu vou trazer essa respiração, direcionar para a boca. Então, eu não quero que saia aquele tanto de bolinha de uma vez e depois ela fica fraquinha, é tentar manter um ritmo. E aí, a gente tenta fazer o máximo possível. Então, e por aí vai. Então, isso você pode ir cronometrando. Ela falou o máximo possível. Minha diretora está falando assim, empolgou, bem-vinda de volta, Bárbara Camilo, de férias. Você voltou bem animada, né? Tá certo. E, pô, ela falou o máximo possível, eu tô fazendo, Tô obedecendo, sou obediente. Então, nesse primeiro momento, a gente faz sem som.
que é para pensar somente na parte de respiração. Mas depois a gente pode utilizar o mesmo exercício e colocar um sonzinho, sempre sem esforço, para vibrar também prega vocal. Não é um sonzinho no celular, não, gente. É um sonzinho aqui da boca mesmo, da voz. Isso. Som do U. E quantas vezes a gente faria esses exercícios ou por quanto tempo, Gabriela? Isso. As repetições, a gente sempre tem que pensar que o prolongamento, né, tem que ser o confortável. Então, se a princípio eu não tenho tanto ar para fazer, eu não consigo alongar esse exercício muito, que eu faça curto, a repetição média de 10 vezes e repetir, faz 10 vezes, descansa um pouquinho, depois faz mais 10, pelo menos 3 séries. Isso a gente pensando não em aquecimento, desaquecimento, um uso diário, né? Tá. Para realizar diariamente. Agora, os exercícios de aquecimento, eles são exercícios mais específicos, tanto de aquecimento quanto de desaquecimento, e aí eles têm que ser feitos ou imediatamente antes ou logo depois. Então, eles vão ter também essa aplicação diferenciada, né? As crianças podem fazer exercícios assim também? A partir de qual idade a pessoa pode fazer? Então, tem sempre que ser observado. Pode beber essa água aqui? Eu acredito que sim. Tem que sempre ser observado, por quê? A criança ela passa por fases de maturação das pregas vocais. Então, em muitas ocasiões, ela vai estar com a prega vocal ali não tão preparada para fazer os exercícios. Agora, a gente tem uma idade onde há um maior esforço. Então, a criança grita, a criança não consegue ter essa noção do mau uso da voz. Então, eu acredito que nas crianças seja mais interessante a orientação de higiene vocal, que é desses cuidados, né, com a voz. Evitar imitar a voz do coleguinha, evitar gritar. E depois, sim, entra com os exercícios para os casos onde a criança ela já tenha uma alteração muitas das vezes, né? Ok. Eu trouxe também aqui algumas faixas de tecido, então cachecol, aquela fitinha que tem no roupão, que isso é para a gente ter uma noção também dessa distensão das costelas, né? Então, compartilhar com você também. Então, é pegar uma tira de tecido, nós passamos aqui na região das costelas, então são os 3 dedos acima do umbigo. Então, eu vou pegar aqui, cruzo na frente. Então, quando eu soltar o ar... Pode abrir então assim? Pode. Ah, tá. Passa primeiro por trás, cruza. Então, eu tenho assim, segurei. Quando o ar sair, eu tenho que diminuir. Quando o ar entrar, ele tem que distender. E sempre é bom fazer no espelho para que isso aqui não suba. Então, saiu o ar, entrou, saiu, entrou. Isso a gente começa a ter uma percepção do nosso corpo, que é algo que nós não temos, nós não somos treinados para isso, não somos ensinados. É verdade. Então, essa percepção, onde que fica meu diafragma, onde que eu tenho, por que eu tenho que distender essa região? Então, saber qual que vai ser a região certinha. É verdade. Então, isso já traz uma boa ideia para a gente. Vou continuar em pé aqui, que eu já vou para ali. Gabriela, muito obrigada. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.